Então, vamos lá. Nós temos um ponto dentro do olho, né, que a gente chama de ponto cego, né, que, como eu disse para vocês, ó, a imagem, ela entra na córnea, é refletida ali no cristalino, e no cristalino, ela sofre uma reflexão. Então, essa imagem, ela vai ser refletida no fundo do olho, né, na nossa retina ali, de cabeça para baixo, como eu disse para vocês. E entre todo esse processo de entrada da imagem junto com a luz, a interpretação, a reflexão na retina e toda a parte de captação dessa informação, nós temos um pontinho que a gente chama de ponto cego, né? Ele fica localizado onde? No fundo da retina. E está situado ao lado da fóvea, e é um ponto que liga a retina ao nervo óptico. Estranhamente, ele é desprovido de visão. Então, todo o olho, como vocês conseguiram perceber, ele é feito e estruturado para receber e interpretar as imagens que são captadas do lado de fora. Somente esse ponto, que é a ligação da retina, que faz a interpretação da imagem, ele não tem visão, né? Então, a gente consegue perceber ali, ó, que é um pontinho amarelo. Então, quando a gente faz uma imagem de fundo de olho, a gente consegue perceber esse ponto cego, né? E assim, ele é importantíssimo para quê? Para que essa interpretação da imagem seja efetiva, né? É estranho ele não ser provido de imagem, mas é importante para a recepção do nervo óptico dessa imagem, né? Nós temos também a nossa mácula, que é a região central da retina, que ela é a responsável pela visão de detalhes, né? Da leitura, como eu disse para vocês. Então, uma degeneração dessa mácula também provoca uma dificuldade de leitura, da gente perceber as letras e coisas mais perto. E todas assim, as informações são processadas, né, na retina e tudo mais, atravessa a córnea, a pupila, o cristalino, o humor vítreo, o humor aquoso, é interpretada pela retina e essa informação chega até onde? O nervo óptico, que é ele que vai levar essa informação para o sistema nervoso central, no local específico, né, do nosso cérebro, para quê? Para que essa informação seja interpretada e a visão seja explanada dentro da nossa cabeça, através do que eu disse para vocês, das experiências, né? Então, a gente vê, por exemplo, o objeto, uma xícara, e aí a gente entende que aquele formato, aquele objeto é o quê? Uma xícara. Para que serve a xícara? Para pôr café, para pôr água, para servir chá, e aí isso fica gravado lá dentro. A partir do momento que chega a imagem, por exemplo, de uma xícara para nós, a gente já entende, opa, tem cafezinho aí, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, é através do nervo óptico que essa informação chega, né? Ele é formado ali a partir da retina e conduz esse estímulo visual até o cérebro. Nós temos também estruturas importantes que a gente tem que entender, né? Que é a parte externa do olho, que também faz parte do nosso sistema sensorial. Por quê? Porque é ela que vai nos dar essa proteção também, né? Então, nós estudamos todo o olho em si, agora nós vamos estudar as estruturas que circundam esse olho, que são principalmente, ó, esses músculos extrínsecos. Eles prendem-se à esclera, né, ao branquinho do olho, e é ele que é responsável pelo quê? Pelo movimento dos olhos. Então, a gente vai conseguir ter maior percepção de um espaço, por quê? Porque é ele que gira o olho. É ele que vai nos proporcionar ver as partes de baixo, parte de cima, a nossa visão periférica, né?
dando uma maior vantagem de visão para nós. E esses músculos são 6 músculos em cada olho e eles trabalham em conjunto entre si, né? Esses músculos extrínsecos têm grande importância, né? E as outras estruturas que nós temos também, que são as nossas pálpebras, né? Elas servem para quê? Para proteger os olhos. Elas que distribuem a lágrima e também é ela que remove os corpos estranhos. Então, nós temos pelos, né? Os nossos cílios localizados na pálpebra não é à toa. É uma forma de proteção mesmo, como eu disse para vocês, do corpo estranho entrar e lesionar a nossa córnea. Então, os cílios é uma forma de proteção. A pálpebra é outra forma de proteção. Então, é automático, né? Quando alguma coisa vem em direção ao olho, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Fechar o olho, proteger, né? O nosso olho, seja um movimento brusco, ou seja alguma coisa vinda do vento, ou alguma coisa que vai bater mesmo, que a gente tem essa percepção de que vai bater diretamente no nosso olho. A gente tem um instinto de fechar, né? As sobrancelhas, eles vão proteger de poeiras, de partículas que estão, né, no ar, e, incrivelmente, a sobrancelha tem a sua função, que é o quê? Impedir que o suor, né, da testa recaia sobre o quê? Sobre o nosso olho. A gente sabe o tanto que é ruim entrar suor dentro do olho, arde, porque ele é salgadinho e tudo mais. Então, a nossa sobrancelha não é uma estrutura somente estética, né? Ela é uma estrutura de proteção dos nossos olhos também. Então, antigamente, agora nem tanto, mas antigamente as mulheres tinham o hábito de tirar a sobrancelha bem fininha, deixar aquele só risquinho. Então, era uma forma da gente perder essa proteção extra, né? Que são várias estruturas que protegem o nosso olho. Então, a gente tinha uma perda dessa proteção do cabelo que cai sobre os olhos, a sobrancelha também dá uma segurada, né? O suor mesmo que vem do couro cabeludo e da testa, onde a gente sua bastante, é uma região bastante vascularizada e a gente sua bastante quando estamos com calor, e isso pode escorrer para dentro do olho, né? E nós temos outras estruturas importantes como forma de proteção e como forma de hidratação também do nosso olho, que é a glândula lacrimal, né? Que ela fica localizada aí, ó, um pouquinho acima do olho, né? E produz as lágrimas continuamente. Então, por isso que o nosso olho, ó, ele é sempre molhadinho. E, como eu disse anteriormente, né, as pálpebras, elas são responsáveis por espalhar essa lágrima e manter sempre o olho úmido e hidratado. Por isso que a gente pisca, né? Por isso que nós temos esse hábito de sempre estar piscando. Por quê? Porque cada vez que eu pisco, eu espalho uniformemente essa lágrima no olho. Então, não deixa ele ressecar. Por isso que se a gente ficar com o olho aberto sem piscar, ele resseca rapidamente, né? Então, quando nós choramos, né, que é um estímulo emocional, não se sabe o porquê, mas aumenta, né, a produção dessa lágrima, né? E aí ela desce pelo canal lacrimal, é despejado, ó, dentro das nossas fossas nasais, parte dessas lágrimas, né? Então, muita dessas lágrimas é despejado para dentro das nossas fossas nasais, por isso que quando a gente chora, o nariz escorre, tá? Por quê? Normalmente, ó, essa lágrima produzida no olho o tempo inteiro, ela é uma quantidade pequena, mas o excesso dela, que a gente não percebe, é jogado para dentro do nariz, que quando a gente respira, né, e tudo mais, esse líquido ele é dissipado. Mas quando a gente tem uma produção excessiva, né, dessa lágrima, que é quando a gente está emocionado,
Ou, né, quando realmente tem alguma lesão no olho, que a gente começa a lacrimejar mais, para quê? Para que essa água tire a estrutura agressora de dentro dos nossos olhos, né? Aí, a gente chora quando cai um cisco, lacrimeja bastante, para quê? Para que a estrutura saia. O excesso dela, quando não cai para fora, né, do nosso olho, fazendo a lágrima, né, o choro, ela é direcionada para dentro das nossas fossas nasais. Bom, nossos olhos, eles são instrumentos maravilhosos, mas de vez em quando se juntam ao nosso cérebro para nos enganar. Sabendo disso, não acredite piamente quando alguém lhe jurar que viu, por exemplo, discos voadores, almas do outro mundo ou lobisomem. Mesmo se a pessoa for sincera e honesta, é quase certo que tenha sido enganada por nossa ilusão de ótica. Então, como eu disse para vocês, o olho é uma estrutura muito bonita. Gente, a captação da imagem, da forma, da percepção das cores, do formato, é uma beleza muito grande para nós, né, humanos. É um presente, eu digo. Mas nem tudo que a gente vê é muitas vezes real. Então, nós temos uma informação que entra distorcida e erroneamente dentro dos nossos olhos, que a gente chama ilusão de ótica. Eu acho que todo mundo já deve ter tido essa sensação de que às vezes você está vendo uma coisa, mas aquela coisa ali não existe, né? E a gente não sabe explicar realmente o que é a ilusão de ótica. Se é a deformação da informação no seu momento de entrada ou no momento da codificação dessa informação, ou se realmente é lá no cérebro que a informação chega corretamente e lá ela é mal interpretada, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho isso muito legal e muito interessante. Por exemplo, aí, ó, quantas faces vocês veem nesse desenho? Olha para vocês verem. Então, a interpretação de cada um é muito legal. E aí, pessoal, quantas faces? 9. Hã? 9? 9. Contei 8. Você contou 8? E aí? Alguém mais? Gente, se eu falar para vocês, tem 12 faces aí, vocês acreditam? Tem pequenas faces escondidas aí que muitas vezes a gente não interpreta. É muito legal, tá vendo? Vou dar um outro exemplo. Olha lá. Vamos lá. Onde está o final da coluna do meio? Ou será que ela não existe? Ela não. Tem 3 colunas. Né? Ai, Tem? E qual que é a final da do meio? Não Tá dá pra vendo ver, como é não. que é? E aí a gente não sabe explicar se é a entrada da informação ou se é lá mesmo no cérebro que entra essa confusão de interpretação do que a gente está enxergando. Lembra que nós falamos lá atrás que o olho tem a capacidade de percepção de profundidade? Então, a maioria das ilusões de ótica usa o quê? A profundidade. E é nessa percepção da profundidade que a gente se perde. Então, essa terceira coluna, a gente não sabe se ela é a parte do meio ou se ela realmente existe. Fixem bem Não os é olhos. a cor que é diferente? A cor é diferente, por quê? Porque ela dá uma sensação de quê? De profundidade. Mas olhando na base aqui da coluna, tem 3 colunas. Mas se você olha no final, parece que é só um vão, não é? Verdade. Igual aqui. De onde surge a barra do meio? São 3 barras realmente? Tá vendo? Todas essas ilusões de ótica, elas trabalham o quê? Com a profundidade.
que é onde dá a nossa ambiguidade na hora da interpretação dessas formas. Aí, é difícil acreditar, mas os dois círculos vermelhos são do mesmo tamanho. Olha, tá vendo a profundidade? Parece que um está mais perto e o outro está mais longe. Que com círculos menores é maior o vermelho do que com círculos maiores. E, na realidade, os dois são do mesmo tamanho. Se vier uma folha e você tampar os círculos em volta, vocês vão perceber que é do mesmo tamanho. Então, deu para dimensionar aí como é a questão de profundidade que nos dá essa confusão? Vamos lá, outro exemplo. E aí? Não parece, mas o círculo desenhado no meio é um círculo perfeito. Às vezes, quando a gente olha, parece que está como? Tá torto, né? Meio oval. É lá, isso mesmo, parece que tá torto, meio oval. Então, é muito engraçado, e na realidade ele é um círculo perfeito. Se a gente tirar as imagens, né, do triângulo atrás, a gente vai conseguir ter uma percepção melhor. Então, vamos lá, tem mais. E aí? É um túnel em espiral? Ou são só círculos independentes? São círculos. São só círculos? Mas dá a impressão que é um túnel. Eu quero que vocês olhem bastante. Fixa nessa imagem. Algumas pessoas vão conseguir ver o quê? Além dos círculos. Hã? É um túnel mesmo. É um túnel aí? E o que vocês olham quando olham para essa imagem? Que sensação que vocês têm? Que tá mexendo. Isso, que tem movimento. E é uma imagem parada, olha para vocês verem. Então, aí entra também, ó, o quê? Para a gente conseguir focar melhor, entra os nossos cílios, né? E entra também os nossos movimentos dos músculos extrínsecos, tentando o quê? Tentando fazer a gente focar na imagem. E aí essa luta dos músculos para tentar focar na imagem dá a sensação de quê? De movimento. Ó, eu quero que vocês observem o próximo, tá? Quantas pernas este elefante tem? Só um minutinho que eu vou buscar a bateria do PC. Vão observando aí, eu quero saber. Nossa, esse é o pior. Vixe. Porque quando você foca numa perna, parece que aparece outra. Parece mesmo. Às vezes é um elefante mutante. É misturado com Ganesha. Nossa, eu tô vendo um monte de perna. E aí, pessoal, quantas? Um monte. Tem... Não é Na verdade, um elefante, é uma centopeia? É. Na verdade, as pernas lá, elas não têm. Eu acho que tem 5. Tem 5? Na verdade, tem que ser 4, né? Mas tem um monte. Tem mesmo. Para você ver como é que é, né? Ele tem 4, a gente sabe que tem 4, e ainda assim, quando a gente fixa o olho, a gente fica na dúvida, né? Parece 5 patas mesmo, na realidade é 4. Às vezes ele não é do Brasil. Às vezes é uma mutação, né? A gente não sabe. E aí? Se você observar atentamente na junção dos quadrados pretos com as retas brancas, irá ver manchas pretas que não existem no desenho. Quem tá vendo? Eu tô vendo. Eu também.
Bolinhas pretas, não é? Parece que Sim. mescla. Nas Que intersecções. mexe. Então, mexe porque a gente fica tentando focar. É legal isso. Ai, que sensação estranha. É ruim. Eu vou explicar o porquê da sensação depois, gente. Agora, essa aqui é muito legal, gente. Se você acha que essas não são as cores da bandeira do Brasil, então fixe o olho no E, lá no ordem e progresso. Põe o olho lá no E e fica ali uns 30 segundos. Vamos lá. Vai, fixa o olho, segura, segura, segura. Ótimo. Mantém, mantém. Agora olha para uma parede branca. Se tiver algum problema, pode piscar bastante o olho que você vai conseguir ver. E aí, fizeram? Meu não deu certo, não. As Eu cores da fiz, o meu bandeira deu não certo. deu, não ficou a cor Nossa, correta? verdade. Verdade. Fixa de Que legal. novo. Precisa de um tempo maior, quem não conseguiu enxergar. Tá Que vendo da como que é? hora. Não Deu é? certo. Nossa, que A estranho. interpretação da imagem. É muito legal isso. Legal. É. E aí? O que vocês estão vendo? Ah, tá. Uma taça. Quem tá vendo diferente? Parece dois rostos. Eu Dois tô vendo dois rostos. rostos. Eu acho isso o máximo, gente. Olha a Como Rafa. que... Boca. Isso, uma tem o taça e nariz, a dois rostos. boca ali, ó. Tem tudo, queixo, testa. Tem sim. Você vê como muitas das vezes os nossos olhos nos enganam realmente, né? Nossa, até agora eu não vi uma taça. Olha só o branco. São Ah, é. imagens bifocais. Se você Nossa, olhar o preto, você vê dois rostos. Se você olhar o branco, você vê a taça. é mesmo. Deu para ver? Deu. Interessante, né? Muito Agora legal. deu. Olha abaixo, rapidamente diga as cores, não as palavras. Viu como é difícil? É difícil. Ah, falar as cores. Ixi. E por que que isso acontece? Porque, ó, a gente olha, interpreta a imagem e isso vai para o cérebro. Só que a parte direita do nosso cérebro interpreta a cor e a parte esquerda as letras. Então, um lado acaba brigando com o outro quando isso acontece. Um tenta dizer a cor e o outro a palavra que a gente está lendo. É. Esse aqui a gente consegue definir que o problema está lá mesmo na interpretação do sistema nervoso central, não na entrada das luzes, né, das cores, das informações, diferente dos testes anteriores. Mas é legal, né? É um exercício assim para trabalhar o cérebro muito bom. Muito mesmo. Bom, então vamos lá, ó. Vamos fazer um outro testezinho aí. Vocês vão observar a figura de fundo, e segundo alguns estudiosos, se você vê a mulher girando no sentido horário, significa que você trabalha mais o lado direito do cérebro. Mas se você vê a mulher girando para o sentido anti-horário, quer dizer que você utiliza mais o lado esquerdo. Vamos fazer essa experiência aí. Comece a formular mentalmente questões matemáticas que usam o lado racional do cérebro, o esquerdo, que é o lado racional. E comece a cantar a nova mudança para o sentido horário. Você vai usar o lado direito ou o lado subjetivo e artístico. Vamos ver qual que vocês vão conseguir fazer. Observar a imagem, para que lado ela gira e fazer umas contas matemáticas mentalmente ou cantar. Vamos ver qual que vai fixar na cabeça de vocês, correto? Vamos lá, todos preparados? Sim. Pronto. E aí? Uma mulher. Sim. E ela está querendo se mover para qual lado? Direito ou esquerda?
E vai Direito. cantando. E vai fazendo conta. Direito. Eu acho que é o direito. E aí? Vai cantando, vai fazendo conta. Qual que é? Ah, Aí eu acho que é do lado esquerdo. Ela vai mudou pro de lado esquerdo. posição. Mudou de posição. Mudou. Por quê? Agora ela tá vindo pro lado direito. Porque eu tô Porque você está cantando e pensando fazendo no conta. quê? Cantando e fazendo conta. Ah, então. Vamos lá atrás? Vamos voltar? Ó, quando você faz conta, você usa o lado esquerdo do cérebro. Ela vai girar para que lado? Para o lado esquerdo. Quando você canta, o lado direito do cérebro que vai interpretar, ela vai girar para que lado? Para o lado direito. Certo? Entendeu? Vamos fazer eu de tava novo? vendo Olha ela. lá. Parece que ela tá indo reto, mas ó, ela Na tá hora que você virada. começa, canta, canta. Isso. Agora esquece a cantoria. Faz conta. 2 mais 3 é igual a... É, eu já consegui. Deu para perceber? Quem conseguiu fazer? Olha que legal que é. Nossa, muito da hora. Muito legal, Não deu né? certo. Essa é legal. Para Ó, você ver quando a legal gente mesmo. usa o lado direito, quando a gente usa o lado esquerdo. Então, dependendo do que a gente está fazendo, a interpretação muda. Como as coisas são associadas dentro do nosso cérebro, né? Isso é muito legal. Isso é muito. Essa sim é uma aula de cérebro. Essa é, né? Ai, pessoal. Bom, e dentro, né, de tudo que a gente estudou, existem alguns problemas que são inerentes à nossa visão, né? Alguns problemas visuais e algumas doenças visuais, né? Que nada mais são do que o daltonismo. Então, o daltonismo é uma dificuldade que a pessoa tem logo na entrada da informação, né, no olho, que é a captação de duas cores, que é azul e o vermelho. Então, eles não conseguem interpretar essas cores. E como a gente estudou lá atrás, lembra lá na nossa aula de educação artística, nós temos as 3 cores primárias, que são... Quais são as 3 cores primárias? Vixe, gente! O vermelho, o azul e o amarelo. Isso! E é a junção delas que vão dar o tom das outras cores, né? Então, por exemplo, o amarelo com o azul, dá qual cor? Verde. Isso. Então, a pessoa, ela não consegue, por exemplo, eu já vi muitos vídeos de gente que achava que aquele desenho Shrek, que ele é verde, o daltônico, ele não enxerga o Shrek verde, ele enxerga o Shrek cinza, né? Então, quando ele coloca aqueles óculos que fazem essa interpretação para ele, ele consegue ver. Então, ele não sabe que a grama é verde, né? Ele olha para o céu é sempre cinza. Então, é mais ou menos essa imagem aí do olho, ó, a gente vê cinza. Por quê? Porque ele não interpreta 2 das cores primárias, que é o azul e o vermelho. Então, para ele é muito difícil viver no mundo que a gente utiliza as cores para muita coisa. Por exemplo, ele não sabe quando que o sinal está aberto. Ele não vê o vermelho. Ele sabe que ali em cima, aonde se ilumina, é para poder seguir, mas ele não consegue identificar o vermelho. Às vezes, muitos esperam os carros, né, começar a andar para poder ver. É, isso mesmo, Wilton. Muitos vê a cor branca como rosa. Então, a interpretação do mundo para eles é realmente muito difícil, né? Então, o daltonismo é uma doença, né? Não seria uma doença, seria um problema visual. Nós temos o astigmatismo, que é um defeito, né, na contração da pupila e na interpretação ali da córnea, que é o quê? Da retina,
que é a capacidade de enxergar objetos longe. A miopia, que é a incapacidade de enxergar de muito perto, né? A hipermetropia também é um problema que a maioria das pessoas tem. O estrabismo, que é o quê? É um defeito aonde? Nos músculos, né? Oi? Músculo do olho, né? Isso, no músculo intrínseco lá, lembra? Aqueles músculos O menino extrínsecos? tem, Tem, não tem? Às tem. vezes a gente consegue sanar esse problema com tampão, fazer o Aí, quê? tem, Como não, se ele fosse tinha, né? isso, como Ele se fez, fosse o fez quê? tipo uma terapia para poder movimentar o músculo para poder voltar. Como se Melhorou fosse muito da academia, entendeu? isso. Porque é músculo a gente pode trabalhar, né? Então, quando a gente usa o tampão, tira o tampão, faz algum exercício, né, que ele deve ter feito, é passível Faz exercício. de voltar. Alguns são tão acentuados, ou, né, esse estrabismo se dá uma lesão do músculo mesmo, aí também não tem volta, então fica realmente estrábico, com o olho tortinho ali, né? Nós temos também o glaucoma, né, que lembra que o nosso olho é preenchido de líquidos? Então, ali dentro do olho tem uma pressão, né? Que se faz na parede externa ali da retina, dos olhos. Então, Bom dia, bom dia. pessoal, põe mudo nos microfones. Então, uma pressão aumentada da parede, né? Do olho causa o glaucoma. E essa pressão aumentada, ela lesiona as estruturas, podendo levar à cegueira. O tersol, né, que é aquela infecçãozinha que se dá nas pálpebras, incha e tudo mais, mas que depois fica tranquilo. A catarata, como eu disse para vocês lá, que é aquela membrana branquinha. A ceratocone, né, que é um defeito no cristalino, um defeito na córnea ali. Às vezes a pessoa tem que fazer uma substituição dessa córnea por uma lente. A presbiopia e a mais comum que a gente tem, que é o vírus consegue entrar em contato com essa membrana mais externa do olho, que dá a famosa conjuntivite, uma irritação muito grande da mucosa, né, do olho. Acaba atingindo bastante o canal lacrimal, a gente lacrimeja bastante e dá uma característica interessante, que é a lágrima um pouquinho mais espessa. Então, quando a gente está com a conjuntivite, a lágrima ela fica mais grossa e dá a sensação de areia no olho, né? Da coceira, da desconforto e dá a sensação arenosa mesmo no olho quando a gente pisca. Realmente é muito ruim e muito desconfortável, tá? E aí, o que vocês acharam da visão? Interessante? Muito legal, professor. Muito legal, né? Eu falo para vocês, todos esses são... Hã? É perfeito demais. Perfeito demais, como eu disse para vocês. Eu fico muito espantada, assim, com a perfeição do que o nosso corpo, né, tem de percepção, assim, para que a gente consiga sobreviver até hoje, evolução mesmo, né, da espécie, para que a gente consiga viver bem no mundo, tá? Pessoal, ainda nós temos outros partes do sistema sensorial, tá? Mas eu vou encerrar por aqui. E aí, terça-feira, a gente termina, né? De ver essa parte aí de olfato e paladar. E finalizando aí a nossa parte de